Olá, parceiros. Eu estou aqui preparando o almoço para mim, para Danila, nossa filhinha e tal, mas eu quero comentar uma coisa com vocês sobre essa notícia aí do assassinato do capoeirista aqui baiano, Moa do Catendê, numa discussão de porta de bar, depois de mais de 6 horas de cana. O cara que votou em Bolsonaro não gostou de ser, digamos assim, contraditado por Moa e teria ido em casa, pegou uma peixeira, deu 12 facadas e as esquerdas tentam transformar esse trágico evento numa causa política, dizendo que é uma prova da radicalidade do discurso do candidato da chamada direita, candidato da direita, Jair Bolsonaro e tal, e transformando Moa do Catendê, de repente, no ícone do movimento negro e também da capoeira, coisa que de fato Moa não era. Moa era um pobre diabo, como eu digo no artigo que escrevi no meu blog, morreu na miséria, viveu sempre na miséria. Talvez um único momento de deslumbre que ele teria tido foi na década de 80, quando criou com amigos o Afoxé Badawi, mas logo o Afoxé Badawi afundou. Há um aluno meu, ex-aluno, me orientando de mestrado, que constrói uma pesquisa sobre o Badawi, mas somente de forma, ficando só no meu entendimento, né? Na superfície. Isso levou até a nossa separação na orientação, porque eu queria que ele fosse mais fundo na análise das causas estruturais que levaram à ascensão e queda rápida do Afoxé Badawi. E Moa, como capoeirista, eu tive também a sorte de pré-orientar um mestre de capoeira famoso, internacionalmente famoso, mestre Moraes, de capoeira Angola, mas que também depois divergiu da minha orientação. Afinal de contas, um mestre de capoeira com a grande compreensão da capoeira, né? Filosófica, política, as suas conexões internacionais. Um mestre de capoeira, depois de bem orientado por mim, aprovado no doutorado, resolveu separar, porque um mestre de capoeira orientado por um mestre como eu, que não sou de capoeira, mas que exijo, digamos assim, rigor metodológico, seriedade da pesquisa, aprofundamento epistemológico, referencial, além das cobranças, né? É fato comum que muitos orientandos abandonam o orientador por divergir das suas posturas, confundindo, por exemplo, as discussões científicas acadêmicas com preconceitos ideológicos ou políticos partidários. Seja como for, eu quero dizer que repudio, como repudiei, essa tentativa do uso por parte dessa esquerda chifrim do trágico assassinato desse pobre diabo chamado Moa do Catendê, assassinado aos 63 anos na madrugada de 8 de outubro. Era um pobre diabo que morava de favor na casa de um cunhado. O cunhado cedeu a ele uma laje, a laje da casa do cunhado, para que ele com a atual mulher fosse morar lá, num bairro da periferia aqui de Salvador, de um município próximo, não é nem Salvador, bairro de Tinga, um desses bairros tidos como cavernosos por conta da exposição à violência, à criminalidade e à violência policial. Essa polícia que está aí e que mata mais do que nunca, né? Polícia do governador Jacques Rolex Wagner, do PT, e agora do governador, do sucessor dele, Rui Costa, uma das polícias mais letais do Brasil, viu? Cuidado. Então usam a morte desse pobre coitado, tentaram usar a morte dele para transformá-lo num ícone e também com isso tentar desacreditar o projeto do adversário. Bom, se vocês realmente consideram dessa forma, o pessoal, gente do bem, né, fazendo camisetas com a cara estampado aqui, ó, Moa do Catendê, vendendo essa camiseta sob a 40, 50 reais, nos lugares frequentados por essa gente do bem, gente sensível, gente que combate o discurso do ódio, mas que no fundo são grandes promotores
dessa coisa odiosa em que se transformou a sociedade brasileira nos últimos tempos, eu queria propor o seguinte: em vez de ficar somente na retórica, no discurso, no uso, por que vocês não apresentam um projeto de lei? O governador do estado pode fazer isso, propor um projeto de lei para dar pensão vitalícia à viúva e aos filhos de Moa. Eu soube que um vereador na Câmara Municipal de Salvador, de um partido dito de esquerda, também está propondo um projeto de lei em homenagem a Moa do Catendê. Que história é essa, meu irmão? Homenagear simbolicamente, dando o nome de uma praça, ou inaugurando uma placa, ou um busto a Moa do Catendê, que nem esse capoeirista todo foi, e que morreu na miséria como a maioria dos capoeiristas, né? Desde Mestre Bimba, Mestre Pastinhas, todos os mestres que no final do século XIX, início do século XX, começaram a desenvolver essa arte, essa manifestação cultural tipicamente afro-brasileira, que é a capoeira. Todos morreram no esgoto social, suas famílias todas nessa situação. Alguns sobreviventes saíram do Brasil, estão lá morando em Nova York, por aí, mas a maioria dos mestres morrem dessa forma mesma. E depois vocês, supostamente, né, sensibilizada, esse pessoal da mídia sensibilizada, supostamente de esquerda, né, progressista, né, ficam utilizando essa tragédia, né, talvez para sua autossatisfação. Enquanto isso, a família do cara está lá, em Itinga, passando necessidade. A viúva nem sabe se vai receber alguma pensão. Não tem pensão porque o cara vivia de biscates, era um pobre coitado, um miserável desdentado, com a pele enrugada, né? Era um pobre coitado, de fato, um pobre diabo coitado. Uma forma de vocês se reconciliarem, vocês que fizeram essa campanha de transformação em Moa no semideus, uma forma de vocês se reconciliarem é fazer como os setores de esquerda fizeram depois que chegaram ao poder com Fernando Henrique Cardoso, né? Criaram aquele projeto para indenizar os que lutaram, se combateram a ditadura militar. Conheço colegas jornalistas, professores, que hoje vivem de pensão do Estado, ou seja, da sociedade, né? Presidentes de partidos políticos, por exemplo, do PCdoB, né? Ativistas dos partidos políticos de esquerda, hoje todos são beneficiários, né, de gordas indenizações, além de pensões vitalícias, por terem combatido a ditadura. Façam o mesmo com a família de Moa, transformem Moa nesse ícone, né, nesse combatente da causa negra, que ele não foi, da causa racial, que não foi, né? O próprio movimento negro vendido, né, comprado, aliciado por esses partidos de esquerda, se calaram diante desse uso indevido da tragédia. Aliás, aplaudiram até esse uso indevido da tragédia de um pobre diabo. Seria hora de pressionar os seus líderes, evidentemente nenhum líder da esquerda, mesmo do movimento negro, nenhum líder negro, mas seria hora de pressionar as lideranças do governo, né, desse governo que eu estou dizendo de esquerda, que está aqui na Bahia, né, a liderança dos partidos políticos de esquerda, todos eles caucasianos, né, que moram muito bem, em lugares muito protegidos, né, nas zonas luminosas da cidade, pressioná-los para que dê uma pensão vitalícia à viúva que está lá passando miséria, no bairro de Itinga, bairro cavernoso, de assassinatos frequentes, morando de favor na laje estendida pelo irmão dela, para que Moa, um pobre coitado miserável que andava ali, quase um pedinte, né, tivesse um abrigo até ser colhido por essa tragédia. Vamos fazer isso? Uma pensão alimentícia vitalícia, como vocês da esquerda, os seus próceres, são beneficiários? Vamos beneficiar essa família? Façam isso e eu acredito na firmeza e na inteireza e na verdade dos seus propósitos. Era isso, vou terminar de cozinhar o feijão para minha belíssima e querida esposa e minha filhinha que chega da escola daqui a pouco. Tchau!